Olá, meu irmão, minha irmã. É um prazer chegar até você. Meu nome é Wellington Silva. Eu sou seminarista do terceiro ano de Teologia da Diocese de Sobral. E daqui, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde nós cursamos a teologia, onde nós vivemos o nosso seminário teológico, eu me dirijo a você nesse dia para falar da Santa Beatriz da Silva em sua relação com o mistério da cruz do Senhor. Já quero iniciar o vídeo dizendo da minha grande alegria, da minha grande admiração de falar de Santa Beatriz, já que tenho uma madrinha concepcionista que reza pela minha vocação, tenho também irmãos da minha casa de formação que também têm madrinhas, nós concepcionistas, sem falar da grande beleza, da grande riqueza que é para a Igreja de Deus, a vida da concepcionista, a missão e a consagração destas mulheres que, afastadas do mundo, dedicam suas vidas à oração e à imitação da Mãe de Jesus. Mas vamos ao nosso tema. Eu quero começar dizendo que é assim na vida cristã como é no vídeo. A cruz está no centro. Nosso Senhor morto, crucificado, é o centro da nossa esperança. Não que ele esteja morto, ele está vivo. E não que a dor seja a causa da nossa salvação ou o centro da nossa esperança, mas o amor de Deus que nós contemplamos na cruz do Senhor. E não somente o amor de Deus manifesto na vida entregue do Filho, mas também o amor do Filho ao Pai, que se manifesta na sua aceitação da vontade de Deus, que não é a dor. Repito, a vontade de Deus não é o sofrimento do ser humano, não é a vontade de Deus a morte do Filho, mas é a vontade de Deus a fidelidade à própria mensagem do Evangelho. E foi por causa da mensagem do Evangelho que nosso Senhor teve o fim que teve na cruz. A morte de Cristo é a consequência de sua vida e é também a consequência de sua fidelidade a Deus, porque aceitando a vontade de Deus de anunciar o Evangelho, de trazer o reino de Deus ao mundo, ele sabia que iria encontrar a cruz. E mesmo assim, não fugiu dessa cruz. Eis, portanto, o centro da nossa fé. Eis, portanto, o centro da nossa salvação. Jesus aceitou a vontade de Deus até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz. E Deus manifesta seu imenso amor, dando-nos o seu Filho em sacrifício, para depois ressuscitá-lo no Espírito Santo. Esse mistério bendito ilumina a vida da Igreja, sempre, em todos os séculos. Esse grande mistério faz os santos. Esse grande mistério fez santa nossa querida Santa Beatriz da Silva. Ela, que era uma mulher apaixonada pelo crucificado. Uma mulher que bebeu da devoção ao crucificado pela espiritualidade franciscana e trouxe para as regras e constituições das concepcionistas este espírito de veneração e, por que não dizer, de adoração a Jesus nosso Senhor crucificado. É importante olhar a vida de Santa Beatriz em sua relação com a cruz. Como eu falei, ela foi uma mulher profundamente entregue à vontade de Deus, como Cristo que se entregou à vontade do Pai. E muitas vezes a sua fidelidade lhe custou caro. Desde aquele momento em que ela foi desprezada por aquela sua parenta, que era a rainha, e foi colocada para ser morta, asfixiada, desde aquele momento até o final de sua vida, Santa Beatriz experimentou as cruzes da vida, as contrariedades, as consequências dolorosas da sua oferta de amor. Mas porque era amor, porque era entrega a Deus, ela se manteve fiel e fez da sua dor um caminho de salvação, de redenção de si mesma e também para a sua ordem. Ela morreu oferecendo sempre sua vida em favor da sua ordem, da ordem que Nossa Senhora pediu que ela fundasse. E assim eu concluo falando especificamente de um momento da vida de Santa Beatriz em que eu acho que o mistério da cruz mais resplandece, que é o momento que ela sabe da sua morte. Nós sabemos pela história de Santa Beatriz que 10 dias antes de ela morrer, ela teve uma visão da Mãe de Jesus dizendo que ela morreria dali a 10 dias. Exatamente na data onde ela e as irmãs receberiam o hábito, onde a ordem teria o seu grande início.
Parece até curioso que tenha havido essa contrariedade. No dia que ela iria contemplar o fruto dos seus esforços, ela é chamada a vida eterna. E a morte é assim, assusta-nos, parece o fim. E foi assim que Santa Beatriz com certeza sentiu em seu coração. A angústia de morrer, a tristeza de deixar a obra. Mas prontamente ela retoma a experiência da sua devoção ao mistério da cruz e aceita a vontade de Deus e diz: eu vou partir e sei que em Deus, que na glória eu vou estar junto à ordem muito mais do que na terra. Nós poderíamos dizer assim do coração e do pensamento dela. Com certeza foi esse o pensamento que lhe passou no coração. E morre de fato no dia que a Virgem lhe havia dito que morreria, e une a sua dor, une a sua morte à de Cristo, como também uniu a vida e as dores da vida às dores do crucificado. É importante, meu irmão, minha irmã, que nós também, devotos de Santa Beatriz, que nós cristãos, olhemos para a cruz com essa alegria de entender que a vontade de Deus se esconde nas consequências dolorosas da nossa vida, nas consequências do nosso amor a Deus, do nosso amor ao próximo. Não é fácil. Colheremos muitos espinhos, muitas contrariedades. Mas, se a exemplo de Santa Beatriz, soubermos aceitar isso com alegria, com amor, e levar adiante nossos trabalhos, nossa vida será fecunda. Assim como Santa Beatriz, que hoje nós celebramos, que hoje nós comemoramos como essa grande baluarte da nossa vida cristã. Que eu e você aprendamos dela a amar a cruz de Cristo, pela qual nós encontramos a nossa salvação. A escada que nos leva ao céu é a cruz. A porta estreita que nos leva à vida é a cruz. A cruz é a nossa esperança. Quando abraçamos a cruz, abraçamos Cristo. Quando abraçamos a cruz, abraçamos a vida que nasce da morte de Cristo. Fique com Ele, que Santa Beatriz interceda por você. Assim seja. Amém.